Abençoa teu filho grandemente, Pai. Não sei se ele falando conosco, Pai. Mas sim o teu Espírito Santo testificando os lábios dele, Pai. Agora a tua palavra que eu preciso ouvir, Pai. Cuida de uma palavra verdadeira e revelada pelos céus, Senhor. Usa grandemente o filho nessa noite, Senhor. Para os nossos corações, através de teus servos, Senhor. Agradecemos em nome do Filho amado de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Confesso que já estava sentindo saudade de estar vindo aqui. No início nós estivemos junto com os irmãos, né? Logo no comecinho aqui deste trabalho. E estávamos realmente com saudade de estar participando de um culto. A nossa vida tem sido um pouquinho corrida, agora estamos com 5 congregações. E cada dia estou em uma congregação e às vezes falta um pouquinho do tempo desse momento, né? Mas aí eu, recebendo o convite do nosso irmão, dá para a gente dar uma organizada na agenda e cultuar o Senhor, revendo a igreja. Fico satisfeito, contente, feliz mesmo de rever alguns irmãos, algumas irmãs e outros que não o conhecia, né? É um prazer imenso conhecer a cada um de vocês, né? O Senhor tem dado uma palavra. E a irmã Maria Vitória, assim como diz o pastor Rogério, né? Aleluia. A irmã Maria Vitória disse que a palavra de ontem foi edificante, revigorante. Gostou mesmo de coração? Vai ouvir ela de novo. Vai ouvir ela de novo. Deus tinha preparado, Deus tinha feito todo este momento para que esta palavra fosse confirmada. Eu preguei na tarde do milagre, né? Preparei uma mensagem para a tarde do milagre. Chegando em casa, pedi ao Espírito Santo uma palavra para ser ministrada. E antes de começar a preparar essa palavra para esta noite, Deus levou o meu coração para repetir a palavra que Deus deu na noite de ontem. 1 Timóteo, a leitura oficial, não é a mensagem ainda, né? 1 Timóteo, a leitura oficial desta noite, 1 Timóteo 6, falou de conselhos gerais. Conselhos gerais. O pastor Rogério, quando leu lá em 1 Coríntios, novamente continuou falando de conselhos gerais. E vamos dar a continuidade falando de conselhos gerais. É o que Deus tem preparado para a nossa vida, para o nosso coração nesta noite. Convido você a ir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21 e 23. Nós estaremos lendo 2 passagens no Evangelho de Mateus, 7, 21 e 23. Depois nós iremos lá para 25, 11 e 13. A Bíblia do pastor Alex. Evangelho de Mateus 7, 21 ao 23. Amém? Amém. Evangelho de Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos lá para o 25. Dentro do mesmo livro, capítulo 25, 11 ao 13. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui também diz: e depois chegaram também
as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis estar sentando. Utilizaremos para esta mensagem o tema: cuidando da nossa identidade espiritual. Cuidando da nossa identidade espiritual. Mas antes de entrar na identidade espiritual, quero falar da identidade física, ou vulgo, mais acostumado a dizer RG, né? Nosso RG. Todos aqui têm RG, não tem? Todos aqui têm RG. Sem RG, nós não compramos, não abrimos conta, na verdade, não abre conta sem RG. Sem RG não vende. Sem RG não vota. Sem identidade não dirige. Pode até camuflar um pouquinho, mas passou lá como que diz? Lá no comando, né? Passou lá no comando, quer ter o seu RG. Às vezes pede a carta, mas lá na carta o seu RG já está incluído lá, já está lá incluído dentro da carta. Se não tiver o RG, não tira a carta. Quando tem a carta, é porque teve o RG. Quando o guarda lá, ele pede: cadê o seu RG? Se não tiver o RG, você não sai com o carro dali. Pode até ir embora a pé, mas o carro fica. Você não dirige sem o RG. Você não viaja para fora do país. Tira passaporte? Não tira passaporte sem RG. Né, pastor? Pastor que já foi lá para Israel, não tira passaporte sem RG. O RG, a nossa identidade física, faz parte da nossa vida. É que comprova quem nós somos. Quem é você? E se perder o RG, o que acontece? O que acontece se nós perdermos o RG? Tem que pagar uma taxa e tirar a segunda via. Se perder o RG, não fica sem o RG, tem que pagar uma taxa, você tem que ter o RG, ir lá e retirar a segunda via. A nossa identidade espiritual, igreja, ela foi perdida. Lá no jardim do Éden, perdemos a identidade espiritual. A identidade espiritual não tem como tirar segunda via. Você não tira segunda via. Você não dá o seu sangue para ter identidade espiritual. A identidade espiritual, em 1 Pedro, em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste nos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A nossa identidade espiritual é Cristo, que trouxe novamente a segunda via da nossa identidade espiritual. Nós não conseguimos comprar uma segunda via da identidade espiritual. É Cristo, a aliança de Deus com o homem, através de Jesus Cristo, que resgatou a nossa segunda via de identidade espiritual. Aleluia. Em Efésios 1 e 3 diz: em quem também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, você que está ouvindo o evangelho, você que o evangelho tem chegado até o teu ouvido, abra o teu ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando no teu coração, receba a voz do Espírito Santo, resgate na tua vida a sua identidade espiritual.
Santo, que Jesus Cristo já pagou o alto preço para que nós pudéssemos fazer o uso desta identidade espiritual. Ainda em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Ainda somos falhos, somos pecadores, não somos perfeitos, temos tanta dificuldade. Não é porque sou pastor, não é porque sou presbítero, sou dirigente, que hoje eu tenho perfeição. Sou falho como qualquer um, mas tenho Jesus Cristo que todos os dias, Senhor, me perdoa. Senhor, conduza-me por este dia fora. Senhor, abençoa a minha alimentação, abençoa o meu dia, abençoa a minha família. Eu tenho que estar em comunhão. E se eu entristecer o Espírito Santo, eu tenho que reconhecer que eu sou necessitado do sangue de Cristo todo dia para a minha vida, para que a minha identidade tenha valor. A minha identidade espiritual, para ter valor, eu tenho que fazer o uso de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Por isso, não entristeça o Espírito Santo, que está selado para o dia da redenção. Porque senão, lá no dia da redenção, nós vimos lá em Mateus 7:23, apartai-vos de mim. Se entristecermos o Espírito Santo e não reconhecermos o sangue de Cristo que rime nós dos pecados, nós, quando chegarmos na presença do Senhor, naquele dia, no grande dia de Deus, Deus vai pedir para nós apartarmos. Nós não teremos identidade espiritual. E o interessante é que nós nascemos no mundo, mas estamos a serviço do céu. Estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele. Nós temos que tomar essa identidade espiritual. Eu não posso ter vergonha de ser cristão, aonde eu estiver, seja aqui na igreja, seja no supermercado, seja dentro de um ônibus, seja dentro de um avião, seja pela praça, seja aonde eu estiver num banco, eu tenho que assumir a minha identidade espiritual. Eu sou cristão. Para ter a identidade espiritual com validade, eu tenho que assumir este papel. Eu nasci no mundo, mas não faço parte dele. Eu estou a serviço do céu aqui no mundo. A nossa identidade precisa estar em dia, igreja, para realizar o trabalho que Deus nos incumbiu com êxito. Para termos resposta de Deus, a nossa identidade espiritual, ela tem que estar em dia, para nós termos autoridade de Deus em nossas vidas. Perder esta identidade é perder autoridade no mundo espiritual. Perder autoridade, perder a identidade espiritual, você perde também autoridade. Israel sem José lá no Egito, Êxodo 1:8. Êxodo 1:8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. José, ele foi estabelecido como governador. Nós não vamos entrar na história aqui, porque todos acredito que conhece a história de José como governador do Egito. Abaixo do rei era José. Ele mandava em tudo, tinha carta branca para fazer e desfazer dentro de Israel. E o que José fez? Levou toda a sua família para morar dentro do Egito. Enquanto José vivia, toda a família, todos os povos que se multiplicaram grandemente, todos tinham êxito, todos podiam plantar, colher, vender, fazer o que quisesse dentro de Israel, dentro do Egito, o povo israelita, a família de José. Mas e quando José morreu? Quando José morreu, o povo não estava ligado, não tinha identidade espiritual. Quando José morreu, o povo passou a ser escravo. O povo viveu por centenas de anos sendo escravizado, pagando um alto preço com as suas vidas a serviço dos outros reis que vieram sobre Israel. Porque a identidade, a comunhão que José tinha com Deus, a sua família não tinha a mesma comunhão com Deus. Temos, para nós
nossa identidade espiritual valer, ter autoridade, temos que estar na presença do Senhor, temos que estar ligado. É o que José fazia. E quando José morre, a família toda padece, porque não estava na presença do Senhor. Porém, chega um dia, o povo cansado de sofrer, o que eles fizeram? Levantaram um dia de clamor, Aleluia. clamaram a Deus. Eles não queriam mais aquele sofrimento, eles clamaram a Deus. Agora nós podemos ir para Êxodo 2, 24 e 25, que diz: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Deus teve misericórdia do povo? Não. Deus não teve misericórdia do povo. O que Deus fez é que Ele lembrou da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E se o povo continuasse naquela situação, aquela aliança seria quebrada. É por isso que Deus resgatou o povo, mandando um libertador para tirar o povo da escravidão. O clamor foi ouvido, sim, mas porque Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Manda lá o libertador, tira o povo da escravidão. Sem autoridade espiritual, os problemas causam desespero, igreja. O povo de Israel viveu muitos e muitos anos, centenas de anos em desespero. Quantos problemas enfrentaram sem autoridade espiritual? Sem autoridade espiritual, entra em desespero. Segundo as Reis 5. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Esse Naamã, ele era chefe do exército. Com o seu exército, ele mandava no soldado, ele dava ordem para os soldados, eles faziam, eles obedeciam com a identidade física, mas a identidade espiritual estava numa certa falha. Quando Naamã voltava para dentro da sua casa, também diz o texto, que nós não vamos ler o texto todo, ali tinha uma menina que sabia da falha que tinha em Naamã. Quando Naamã tirava as suas armaduras, tirava as suas ataduras do corpo, o que tinha no corpo de Naamã? Lepra. Naamã estava leproso. Ele sofria com a falta da identidade espiritual, porque se ele quisesse fazer o uso da identidade espiritual, ele poderia ser livre daquela doença. Naamã, ele passa a saber, através desta menina, que tinha um profeta. Ele pede então autorização para ir lá conhecer o rei, aonde estava este profeta. Naamã vai lá e pede para falar com o profeta. O profeta foi atender Naamã? Não. O profeta manda um rapaz, um moço seu, vai lá e fala com Naamã, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã, chefe dos exércitos, uma boa postura, bom status. Eu não vou na minha terra, tantos riachos, tantos rios límpidos, eu vou mergulhar neste rio sujo. Mas olha o que Deus faz. Deus levanta um dos seus soldados, chefe, Senhor, Aleluia. se te mandasse fazer uma outra coisa, tu não faria para se livrar desta doença? Naamã responde para o soldado, sim. Então não custa nada atender a este pedido. Vai lá, mergulha 7 vezes. Naamã vai lá, mergulha 7 vezes e é curado. Ele recebe a cura na sua vida. Ele vê ali a autoridade de Deus sobre a vida daquele profeta, que não precisou nem ir lá ver Naamã.
apenas com a resposta que ele teve ali daquele rapaz, ele faz o que lhe foi incumbido e é curado. Então, sem autoridade, irmãos, sem autoridade, o crente torna-se hipócrita. Sem autoridade, o crente é fracassado. Sem autoridade espiritual, o crente é fracassado. Nós vemos lá em Mateus 7, 22 e 23 que nós lemos. Vai chegar naquele dia na presença do Senhor. Senhor, nós não expulsamos demônio. Senhor, nós não curamos, não falamos em línguas. Mas se não tiver autoridade espiritual, Deus vai virar: aparta de mim. É um crente hipócrita. Ele conhece toda a palavra do Senhor, mas não tem autoridade. Tem que ter autoridade espiritual para fazer o peso, para fazer a diferença aqui nessa terra. Tem que ter autoridade espiritual. Outro ponto sem autoridade espiritual, Atos 19, 15 e 16 diz: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e se assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha que faz uma pessoa sem autoridade espiritual, sem identidade espiritual. Eles viram, os filhos de Serva, viram ali Paulo curando, Paulo ministrando. Eles viram que também Jesus Cristo curava. Agora o maligno se assenhora de algumas pessoas ali e chega para esses dois filhos, esses dois moços de Serva: conhecemos a Jesus, que tinha autoridade, que tinha identidade espiritual. Conhecemos a Paulo, mas vós quem sois? Olha que acontece com uma pessoa que não tem autoridade, que não tem identidade, que não tem RG espiritual. O RG físico, podemos ter estado, podemos ter uma boa conta no banco, podemos ter carro, podemos ter casa, com o nosso RG físico, mas sem o RG espiritual, o diabo vai saltar na tua vida, ele vai te rasgar as roupas, ele vai arranhar você inteiro e vai dizer: quem é você? Temos que ter autoridade espiritual, temos que ter identidade espiritual para que Deus entre na nossa vida. Aonde você passar, como Pedro, como Paulo, como Jesus, aonde você passar com a sua sombra, vidas são curadas, vidas são transformadas. Aonde você estiver, o inimigo bate em retirada, porque há poder do Senhor sobre a tua vida quando você tem a identidade espiritual, igreja. Quando você tem identidade espiritual, os demônios batem em retirada, as enfermidades, os problemas, pode vir até problema na tua vida, mas ela não vem para ficar, ela vem e sai, porque Deus está no comando, Deus está no controle da tua vida. Salmo 142 e 4: olhei e não havia ninguém que me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Temos que ter identidade espiritual. Quem vai cuidar da nossa alma? Quem será que vai cuidar da nossa alma? Quem vai cuidar depois que nós partirmos? Aqui poderemos ter um bando de irmãos, de amigos, de irmãs, de pastores que nos acompanham, mas e quando faltarmos o fôlego, quando descermos lá, dali para frente, quem vai cuidar da nossa alma? O salmista diz: olhei e não havia ninguém que me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Temos que cuidar
da nossa identidade espiritual, para que Deus cuide de nós quando nos faltar o fôlego de vida. Quando nós partirmos para perto do Senhor, Deus vai zelar pela nossa alma. Entra, faça parte do que eu tenho preparado para você. Você pode receber o seu galardão, tudo que você está fazendo aqui na terra. Hebreus 6:10 diz que o Senhor não é injusto, Ele não vai esquecer de nenhuma de vossas obras. Tudo que você faz aqui na terra será recompensado no céu. Glória a Deus. Quem tem identidade espiritual é mais do que vencedor. Quem tem identidade espiritual é mais do que vencedor. Ainda falei na noite de ontem, sem identidade é cristianismo sem cruz. Sem identidade espiritual é cristianismo sem cruz. Aí tem um louvor que eu citei ontem, que a irmã Maria Vitória conhece, acredito que a pastora Silvana também conhece, e de repente mais alguns outros aqui conhecem, que é um louvor muito antigo. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aí o pastor que cantou este louvor, um dia, ele estava lá meditando na letra deste louvor, ele falou assim: nunca mais eu canto este louvor. Cristo, quando ele subiu com a sua cruz para o monte, quantas vezes Cristo subiu? Uma vez só. O crente não pode ficar sobe morro e desce morro, sobe o morro e desce morro, não. Quando você subir ao morro, já estou crucificado, agora vivo mais eu, e Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você subir ao morro, é para morrer com Cristo. Se você subir ao morro, é para ser crucificado com Cristo. Você não pode ficar sobe morro e desce morro, sobe morro e desce morro, não. Isso não faz parte da vida cristã. Isso faz você perder a sua identidade espiritual. Se você subir o morro com a sua cruz, é para ser crucificado com Cristo. É para ter uma identidade espiritual que tem peso, que tem valor, que tem autoridade, igreja. Sobre a tua vida, faça o uso, faça a diferença aonde você estiver. Saiba que você tem poder, tem autonomia com essa autoridade. E se o diabo chegar perto de você, ele não poderá dizer: vós quem sois? Ele vai chamar você pelo nome, ele vai bater em retirada, assim como falou: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas eu conheço a mim, eu conheço a ti, eu conheço a todos. Ele conhece cada um de nós, porque a nossa identidade espiritual está em dia, igreja. Faça o uso dessa identidade espiritual. Aquele que tem identidade espiritual, lá em Daniel 10:11 diz que é desejado pelo céu. Ele é desejado pelo céu. Assim como Estevão foi desejado pelo céu, foi trasladado pelo Senhor. Aquele que tem identidade espiritual tem crédito com Deus. Jó perdeu tudo aquilo que Jó tinha: família, filhos, bens materiais. Jó perdeu tudo, mas ele tinha crédito com Deus e Deus restituiu tudo.
Deus deu mais do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele tinha autoridade espiritual. Ele tinha identidade espiritual. Quem tem identidade espiritual é revestido de autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Autoridade. Nós temos a autoridade de Deus se nós fazemos o uso adequado, se nós fazemos o uso dessa identidade espiritual que o Senhor já pagou o preço da nossa vida. Em Lucas 10:20 também diz que aquele que tem identidade espiritual, a sua alegria vai além da terra. Sabia que aquele que tem identidade espiritual, ele está doente, ele está glorificando a Deus, ele está passando por problema, ele está alegre, o diabo olha, mas o que será que está acontecendo com aquela pessoa? Está doente, está dando glória, está doente, está cantando, está doente, está alegre, está dando um sorriso, o diabo fica confuso, ele não sabe o que acontece com a vida de um crente que no meio da tribulação ele está alegre. O Satanás ele fica confuso, porque estamos passando por problema, por dificuldade e continuamos alegres, felizes. A alegria vai além dos céus, transcende. Aquele que tem identidade espiritual, a sua alegria transcende, igreja. Ele anda lá, ele anda lá. Oh, glória, glória. 2 Timóteo 2:19. O Senhor conhece os que são dele. Quem profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. É o ponto X para você tomar posse da identidade espiritual. Glória a Deus. Eu não sei como está a tua vida. Se está na santidade, continue desta forma. Se precisa fazer um ajuste, afasta-se da iniquidade. Afasta da iniquidade e pega a tua identidade espiritual. Tenha autoridade do Senhor para fazer o que você foi determinado aqui nessa terra. Estamos nessa terra, mas não fazemos parte dela. Nós somos cidadãos do céu. Amém. Glória a Deus. Vou falar algumas qualidades aqui. Você faz uma reflexão se você tem autoridade espiritual, se você tem identidade espiritual. Quem está com a identidade em dia é sincero. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, fale sempre a verdade. Mesmo que doa, fale sempre a verdade. Seja sincero, seja humilde. Não queira ser maior do que ninguém. Não precisamos andar de nariz empinado. O que o Senhor tem preparado para nós, ninguém vai tirar. O que é teu, ninguém tira. Ande na sua humildade. Não precisa ficar preocupado com questões alheias, não. Ande na sua humildade. O que é teu. O Senhor ele dá por herança. Ser vigilante. Seja vigilante. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos, quantos problemas, quantos manjares, quantas coisas são apresentadas ao longo do dia. E tem muita coisa que ao momento parece que é maravilhoso, parece que é proveitoso, parece que vai trazer alegria, mas temos que tomar cuidado, porque às vezes esse manjar vai trazer um problema tão grande lá na frente. Temos que ser vigilante, vigiar a todo momento, porque não sabemos a que hora o Senhor virá buscar a tua igreja. E se queremos fazer parte do plano que o Senhor tem preparado, fazer parte do plano de Deus, temos que ter vigilância, temos que ser corajosos. Não podemos ser covarde. Os covardes vão sendo separados. Mesmo que seja um exército de 10 mil, 100 mil, 200 mil, de repente Deus quer um exército só de 300, você tem que
fazer parte desses 300, não pode ser medroso, não pode abandonar os exércitos que o Senhor tem escolhido. Temos que ter coragem, temos que ir avante. Não podemos ficar só na retaguarda, só na defesa, não. Temos que empunhar esta espada. Isso aqui é para sair para a guerra, igreja. A espada é para você sair para a guerra. A espada não é para defender. A defesa é o escudo. Isto serve para defender o teu corpo. Mas a espada, ela não faz parte da defesa. A espada é ataque. Temos que ter coragem e ir em contra o que o Senhor tem preparado para nós. Temos que ser obedientes a Deus e a sua palavra. Se você tiver esta qualidade, você tem identidade espiritual. Faça uso desta identidade espiritual. Glória a Deus. Seja um servo do Senhor. Seja um servo do Senhor. Que Deus nos ajude a ser servos, assim como falamos, começando na nossa família, começando com a nossa vida pessoal, passando pela igreja e chegando até os confins do mundo. Aonde você estiver, use a identidade espiritual. Mostre para o mundo quem é você. Mostre que o Senhor chamou e que tem autoridade sobre a tua vida, e que Satanás, ele já é derrotado. Você tem vitória, vitórias e vitórias por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar transmitindo esta palavra, de compartilhar esta palavra, mais um pouquinho de conselhos gerais, de conselho como foi iniciado na leitura oficial, mais um pouquinho de conselhos gerais. Defenda a sua identidade espiritual e seja vitorioso, em nome de Jesus Cristo. As palmas ao Senhor. Agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu volto a palavra para a glória do Senhor. Amém. Pastora Silvana, me ajuda ao Senhor.